Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola sobre o duplo padrão da nossa justiça eleitoral. Decisões recentes do STF e do seu tribunal irmão, o TSE, têm levantado mais dúvidas sobre a imparcialidade dos nossos altos magistrados nessas eleições de 2022. A suspeita não é desarrazoada e tampouco fora de contexto. Após ser condenado em 3 instâncias da justiça, Lula teve as suas ações penais anuladas pelo STF sem que houvesse absolvição. Uma vez descondenado e com muitos dos seus crimes prescritos, Lula foi reabilitado eleitoralmente e dedica boa parte da sua campanha a mentir impune sobre sua própria inocência. Além disso, o candidato petista nem disfarça sua constrangedora intimidade com os ministros responsáveis por seus julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral. Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes, presidente do TSE, já foram flagrados em vídeo recebendo de Lula carinhosos tapinhas na cara. Conforme a amizade entre o ex-réu e seus julgadores desabrocha a olhos vistos, vão se acumulando decisões favoráveis à campanha do ex-condenado na Justiça Eleitoral. Ontem, em decisão monocrática e liminar, o TSE suspendeu a exibição de peças publicitárias da campanha de Bolsonaro que explicavam por que Lula mente ao afirmar que foi inocentado das acusações e condenações por corrupção. O trecho mais polêmico da propaganda afirmava o seguinte, aspas, a maior mentira dessa eleição é dizer que Lula não é ladrão. Votar no Lula é votar em corrupto, fecha aspas. Na peça, jornalistas da Globo, comentaristas da Folha e até um ministro do STF esclarecem que ser descondenado é muito diferente de ser inocentado ou absolvido. Mas a remoção da propaganda se fundamentou no emprego dos termos corrupto e ladrão para qualificar Lula da Silva. Segundo Sua Excelência, o ministro Paulo de Tarso, essa descrição viola o princípio da presunção de inocência sacramentado no artigo 5º da Magna Carta. Segundo a Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Data máxima venia, esse é um conceito exclusivamente jurídico de inocência e ainda assim sujeito a múltiplas interpretações. Se o magistrado se desse ao trabalho de abrir o dicionário, veria que para a língua portuguesa, inocente é aquele que não cometeu crime. E segundo a própria justiça, Lula cometeu diversos delitos, recebendo milhões de reais em vantagens indevidas. A anulação de um processo ou a prescrição pela passagem do tempo ainda não tem o poder de reescrever o passado. Os crimes existiram e foram comprovados nos tribunais para além de qualquer dúvida razoável. Como nós vimos, proibir que Lula seja chamado de ladrão é uma decisão juridicamente questionável. Mas o que mais impressiona é a diferença de tratamento do TSE ao julgar os candidatos à presidência. Em setembro desse ano, por exemplo, o tribunal autorizou a campanha petista a manter no ar vídeos em que Lula se referia a Bolsonaro como fascista, miliciano e genocida. Além de configurarem clara ofensa à honra do presidente, esses termos implicam Bolsonaro no cometimento de crimes pelos quais ele sequer foi acusado, a saber, organização criminosa e assassinato em massa por motivo étnico, racial ou religioso. À época, a ministra Carmen Lúcia, do TSE e do STF, classificou a ofensa genocida como uma, aspas, crítica contundente dentro dos limites da liberdade de expressão. Ou seja, para o TSE, acusar Bolsonaro de um falso crime contra a humanidade é legítimo, mas atestar que Lula cometeu crimes confirmados pela justiça brasileira é proibido. Presidente genocida está liberado. Lula ladrão está censurado. Vai entender. A campanha de Bolsonaro também não pode usar imagens das multidões de patriotas nas manifestações de 7 de setembro. Não pode usar a imagem da primeira-dama Michele. Não pode contar com o apoio de grandes empresários que tiveram as suas contas em redes sociais suspensas. Não pode associar o PT ao PCC, ainda que fazendo uma referência a uma delação homologada pelo STF. E não pode ligar Lula a seu amigo Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, que persegue religiosos. Em alguns casos, nem a imprensa escapou dessa censura. Para comentar esse suposto duplo padrão do TSE, nós recebemos aqui nos estúdios do Boletim Coppola o advogado e cientista político Fernando Conrado. Conrado, seja muito bem-vindo. Sempre uma honra, Caio. Vamos lá. Seguinte, bom, como a gente viu agora há pouco, o TSE proibiu que Lula, um ex-condenado por corrupção, seja chamado de corrupto, de ladrão. Então, na sua opinião, essa é uma decisão técnica ou uma decisão política? Essa é uma decisão absurda, Caio. O que o nosso TSE fez foi criar o
o crime de ideia, aquele crime que o George Orwell falava lá no 1984. Porque ele diz o seguinte, olha só, todos os fatos dessa peça publicitária são verdadeiros, né? Mas ele pode levar a conclusões erradas por parte daqueles que estão acompanhando essa peça publicitária. E aí eu pergunto a todo mundo, será que todos esses bilhões que foram buscados pela Lava Jato, será que eles foram buscados só para incriminar o Lula? Será que o Palocci foi preso, fez a sua delação só para incriminar o Lula, assim como todos os outros políticos? Esse é o absurdo desse duplo padrão que nós encontramos na justiça hoje, Caio. Inclusive, se a gente resgatar algumas falas aí, até de ministros do Supremo Tribunal Federal, você tem o Gilmar Mendes, né, lá nos idos de 2015, no começo da Lava Jato, falando que havia uma cleptocracia instalada no governo federal. Depois você tem, esse ano, o ministro Luiz Fux, né, falando que não se podia ignorar, né, os resultados práticos, né, desse sistema corrupto de administração pública, citando esses bilhões aos quais você fez referência. E agora, num último momento, a gente tem até o ministro Marco Aurélio falando abertamente, olha, ele não foi inocentado, e dando aí a explicação técnica. Mas é engraçado, né? Eles não conseguem apagar os fatos, mas o adjetivo associado a ele, né, ou seja, de ladrão, corrupto, aí não pode. E no caso, por exemplo, que a gente citou de estar autorizado a ofensa contra o presidente da República, o que você pensa sobre isso, Conrado? Para mim a grande gravidade é esse duplo padrão que tu fala tão bem, né? Nós temos aí de um lado, não se pode chamar o presidente de corrupto, mas pode chamar o Bolsonaro de genocida, né? Do que quiserem chamar aí. Esses são os absurdos que a gente vê nessa nossa lei eleitoral, que não está sendo respeitada por quem deveria defendê-la, que é o próprio TSE. E não só isso, né, Conrado? Quando a gente pega as peças eleitorais do Lula, a gente vê que ele faz referência ao patrimônio da família, dando valor de verdade a meras acusações e às vezes até fake news, em discurso implicando o presidente da República no assassinato da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro. Então, é impressionante, parece que são regras diferentes para os dois contendores, né? E sempre de todos os lados, inclusive são diversas denúncias que se tem, já inclusive até no aplicativo aquele Pardal do nosso próprio TSE, demonstrando todas essas objeções de ambos lados. E o que fica claro aí é que o nosso TSE parece um partido político, né, de oposição ao presidente Bolsonaro, que tem por seu presidente o ministro Alexandre de Moraes. Sim. Aliás, eu citei agora há pouco o discurso, né, do Lula no Complexo do Alemão, agora no feriado de 12 de outubro. E eu vi que tem um vídeo seu que está viralizando, né, até no momento de indignação, no qual você faz uma menção ao duplo padrão, mas na imprensa. Ou seja, a reação, né, dos jornalistas e da grande mídia especializada sobre a visita do Bolsonaro, né, à Basílica lá de Aparecida, e em contrapartida, né, uma absoluta passação de pano para o Lula indo ao Complexo do Alemão com uma indumentária muito, muito particular. Eu queria que você comentasse isso para a audiência do Boletim Coppola. Tem dois lados que a gente tem que enxergar de maneira muito clara. Onde foi dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E o Bolsonaro foi aonde? Foi no Santuário de Aparecida. E lá ele tomou um puxão de orelha praticamente do bispo, lá dizendo que essa politização da fé não era vista com bons olhos. Por outro lado, nós tivemos aí o Lula indo no Complexo do Alemão. Quem é que tu acha que sobe no Complexo do Alemão livremente, né? Inclusive, ele tinha até um boné ali com CPX, que é a sigla para complexo, para cupincha, para parceiros do crime. Quem que tu acha que estava lá autorizando tudo isso a acontecer? Então isso tem que ficar muito evidenciado para o cidadão comum, que ontem, no dia de Nossa Senhora, a gente tinha o presidente da República, né, um lado indo à igreja celebrar esse momento, até mesmo, por que não dizer, cívico, já que era a nossa padroeira do país, e outro indo aí no antro de delinquentes, no antro de traficantes, no antro de criminosos. Basta colocar na internet aí o Comando Vermelho, CPX, vários nomes relacionados ao CPX, vai ver diversas imagens que vai deixar claro. Por outro lado, a imprensa como um todo já veio dizer que CPX é algo positivo, está só se referindo àquela localidade geográfica, e aí vocês estão vendo, a gente está vivendo aí um mundo, como tu falou muito bem, com esse duplo padrão de julgar. Olha, e só sobre a temática de explorar a fé alheia, né, para fins eleitorais, vamos lembrar que na propaganda do PT está falando claramente que Lula foi absolvido até pelo Papa, o que o Papa nunca conseguiria fazer,
porque para perdoar o pecado, a pessoa primeiro precisa se arrepender. E segundo Lula, ele é inocente, não é verdade, Conrado? Verdade, verdade. São as grandes contradições que a gente vê, Caio. Esse Brasil é o país da piada pronta, mas como tu muito bem diz, não podemos perder a fé no Brasil. Jamais. Então, com essa, nós nos despedimos aí de mais essa edição prestigiada pelo Dr. Conrado aqui do Boletim Coppola. Quem quiser acompanhar o trabalho, é só segui-lo aí no Instagram, @Boletim Fernando Conrado. Mas siga o Boletim Coppola também. Então, muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Tchau, tchau, Abraço pessoal. forte.